Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas, o primeiro inédito em 2022, com o que eu aproveito para desejar a todos um ótimo 2022 e que seja o ano em que o Brasil reencontre o seu melhor caminho. Temos Copa do Mundo, sim, no final do ano, mas certamente é menos importante do que as eleições de outubro. Em outubro é que nós teremos que reconduzir o Brasil ao seu destino. E eu tenho o prazer, a honra, a alegria de receber neste primeiro programa de 2022 o ex-ministro das Comunicações do governo Lula. Vou conversar com o jornalista Franklin Martins, que já esteve nos cargos de chefia dos principais veículos de imprensa do Brasil, foi comentarista do Jornal Nacional, foi comentarista do Jornal Hoje, na TV Globo, e que tem um papel absolutamente essencial na vida do Partido dos Trabalhadores e provavelmente na campanha de Lula à presidência em outubro. Claro, desde que Lula venha a ser mesmo candidato a presidente, como tudo indica e as pesquisas favorecem. Eu queria começar, Franklin, eu sei que você é um fino analista político e você não é pitonisa, mas eu queria que você fizesse um exercício de futurologia e até já agendasse comigo, porque eu imagino, hoje é dia 26 de janeiro, estamos gravando dia 26 para ir ao ar no dia 27. Eu queria que você marcasse desde já comigo o compromisso de, na primeira entrevista de 23, ser você o centro da entrevista, e eu te pergunto, o que você imagina que você estará fazendo no dia 26 de janeiro de 2023? Olha, eu não. Ô, Juca, primeiro, um abraço a você, um abraço para a tua equipe, a equipe aí da TVT, um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou estar fazendo em 26 de janeiro de 2023. A cada dia sua agonia, a cada idade sua felicidade. Vamos com calma, vamos lutar, vamos nos organizar, vamos juntar os cacos de um país que está estraçalhado e vamos tentar reconstruir o país. Agora, o que vai estar acontecendo com o Brasil nesse dia, eu espero que seja muito melhor do que o que está acontecendo nesse tempo todo. Mas eu não vou chegar e dizer o que eu vou fazer, eu não vou fazer, eu não tenho planos para isso. Olha o seguinte, o futuro a Deus pertence, olha que eu sou ateu, mas o futuro a Deus pertence, quer dizer, nem Deus sabe exatamente o que vai acontecer com as pessoas, entende? Ô Juca, eu, na época da ditadura, eu vivi 5 anos e meio na clandestinidade, onde a possibilidade maior era de você ser preso, torturado e morto. Eu, na minha cabeça, eu organizei mentalmente o meu estado de espírito, assim, eu vou viver no máximo até os 30 anos. Eu já estou com 73, então eu estou num lucro monumental, entende? E fico satisfeito de poder estar podendo ajudar e tal, mas eu não fico fazendo plano para o futuro de jeito nenhum. Ô Franklin, você sabe que aí temos um ponto em comum, né? Quer dizer, não vivi 5 anos na clandestinidade, acho que eu vivi na semi-clandestinidade, né, durante 2, 3 anos, mas com um papel duplo, estava na sociedade e fazia atividades clandestinas na LN, mas eu perdi um grande amigo, uma figura adorável, Norberto Nering, que eu não sei se você chegou a conhecer, acho que não, porque ele militava em São Paulo. E ele morreu muito cedo, morreu com 30 anos, torturado. E eu
Eu tinha para mim que eu não passaria dos 26. Já tô quase com 72, também estamos no lucro. Aí eu te pergunto, as pesquisas todas indicam uma vitória eventualmente no primeiro turno. Isso é um risco, Franklin, das pessoas subirem no salto e não se darem conta da guerra que vem por aí? Olha, em tese, eu acho que existe o risco, mas eu, pessoalmente, o que eu sinto é que há um sentimento crescente na sociedade, uma percepção crescente na sociedade, de que nós temos uma tarefa monumental pela frente, que é nos livrar de um governo que destruiu o país. E vamos ter claro, ele não fez isso sozinho, ele fez isso porque boa parte da chamada elite entre aspas, porque não tem projeto de país, não sabe, não consegue ver o povo como parte do país, destruir o país. Então, existe um sentimento crescente de que nós vamos poder virar o jogo. Repara só, Juca, até março do ano passado, ou seja, até 10 meses atrás, o país estava caminhando atônito para o abismo, com a compreensão de que o país estava à deriva, que era um desgoverno, uma pandemia atingindo todo mundo, que não tinha nada e não tinha liderança para enfrentar essa situação. Então o país sabia que estava indo para o abismo, mas caminhava atônito e desorientado para o abismo. Eu acho que a volta do Lula para o jogo político foi um clique, virou a chave da sociedade, entende? Porque se percebeu o seguinte: não, nós temos como não ir para o abismo, nós temos como reconstruir o país e nós temos, e para isso, voltar a conversar. E o Lula, quando fez aquela entrevista coletiva com discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 2 dias depois do Supremo Tribunal Federal ter suspendido todos os processos contra ele, etc. e tal, quer dizer, e deixado claro que o Moro tinha sido um juiz parcial. Quando o Lula vem, e ao invés de vir dominado pela bronca, pelo ódio, que seria o normal para qualquer ser humano ressentido, porque tinha sido submetido à prisão, a família dele humilhada, o país. Não, ele voltou e disse: vamos olhar para frente e vamos conversar e vamos reconstruir o país e nós temos que salvar o país. Eu acho que essa percepção veio crescendo ao longo desse tempo, de março para cá. E hoje em dia nós temos uma situação onde existe um sentimento muito forte no país de que é necessário terminar com o governo Bolsonaro, é necessário reconstruir o país e temos uma liderança capaz de fazer isso, primeiro, porque tem competência. Segundo, porque já mostrou isso nos seus anos de governo, que foram anos onde o Brasil nunca viveu um período tão bom. Por quê? Porque incluiu o povo na economia, incluiu o povo nos programas sociais, na educação, na saúde, então fez aquilo que a chamada elite entre aspas, eu sempre digo, não fazia, porque a elite sempre achou o seguinte: ela dizia mais ou menos isso assim: olha, eu até gostaria de governar para todo mundo no Brasil, mas não dá. Dá para governar para 1/3 da população. Eu gostaria de governar para todo mundo, mas não tem orçamento, não tem dinheiro. E aí? Não dá para governar para 1/3, os outros 2/3 o que fazem? Entende? Vão vira-lata. E depois diziam que o brasileiro tinha complexo de vira-lata. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Por quê? Pega um cachorrinho de madame, deixa ele 5 dias sem comer, solta ele na rua e vê se ele não vai fazer a mesma coisa que um vira-lata, se ele não vai subir na lata de lixo para tentar conseguir uma comida, etc. Não é porque ele gosta daquilo, não é porque aquilo é a preferência dele, é porque ele não tem outra saída. Então eles jogavam o povo no lixo e diziam que a culpa era do povo. Eu acho que os governos do Lula, da Dilma, o que eles mostraram ao país é que, ao contrário, quando o povo entra na economia, na educação, nos direitos, é tratado como gente, tem políticas sociais, etc. E tal, o Brasil cresce, porque o mercado interno brasileiro é um patrimônio monumental. E com isso você tem emprego, tem salário, tem renda, tem arrecadação de impostos, tem mais investimento e a roda da economia vai girando, etc. Então, aquilo que as elites diziam que era impossível, não só se mostrou que era possível durante o governo Lula, como aquilo é essencial para o Brasil ser um país, do ponto de vista político, econômico e social, à altura do tamanho dele, do ponto de vista geográfico e da sua diversidade, da diversidade cultural também, etc. O Franklin, eu acho muito, muito importante. O Franklin, do mesmo modo, existem mentiras
que, de tão repetidas, correm o risco de virar verdade quando imputam a você a ideia de censurar a imprensa caso o PT venha a voltar ao poder. Eu queria que você respondesse a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST. Olá, Franklin. Eu sou a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Democratização dos meios de comunicação. Essa é uma bandeira fundamental, sempre levantada pelos movimentos populares. Ela tem uma dimensão de organização de base das comunidades rurais e urbanas para maior participação e vez e voz, né, dos povos, mas também ela é uma pauta de reivindicação sempre trazida com força, especialmente em governos populares, progressistas, que têm mais abertura para essa temática. Sabemos que sem avançar na democratização dos meios de comunicação, a gente não constrói uma democracia de fato, real, que faça sentido na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente daqueles que são mais atingidos pelas mazelas do capital, pretos e pretas, mulheres, sujeitos LGBTs. Franklin, mas a democratização dos meios de comunicação parece um tema velho do século passado. Como lidar com a atualização dessa bandeira tão importante diante das transformações da era digital, todas as disputas do capital em torno da comunicação? Na sua visão, quais são as bases da atualização da democratização dos meios de comunicação e como você enxerga o protagonismo dos movimentos populares para a gente avançar dentro desse desafio tão fundamental na sociedade brasileira? Kelly, é o seguinte, democratização das comunicações, ou seja, a pluralidade na questão da informação, do debate público, etc., é uma questão essencial da democracia. A nossa grande mídia, sempre que se coloca essa questão em discussão, ela diz, estão querendo censurar a imprensa. Não, eu sou inteiramente qualquer tipo de censura da imprensa, embora ache que quando a imprensa comete erros, ela deve admitir os seus erros, e se esses erros feriram a honra, a personalidade, feriram pessoas, etc., ela deve responder perante a lei. Mas não tem que ter censura, ou seja, ela não deve ser impedida de publicar absolutamente nada, mas ela deve ser responsabilizada por tudo que ela publica. Isso é assim no mundo inteiro. Isso é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, eu aconselho vocês a lerem um trabalho da Comunidade Europeia de 2013. Ela diz o seguinte: tem dois grandes problemas na questão da imprensa no mundo. O primeiro é a censura. É aquilo, geralmente praticado por agentes do Estado, que impede a publicação de determinadas coisas, entende? A censura é um fenômeno político. Isso é uma grande ameaça. A imprensa não pode ser aceita, tem que ser combatida. A outra é a falta de pluralismo. Entende? E aí os responsáveis não são os agentes do Estado. Os responsáveis são os agentes econômicos que se botam de acordo em oligopólios e controlam a produção de informação e só deixam uma voz na sociedade. Então, tão nocivo quanto a censura é a falta de pluralismo ditada pelos oligopólios. Então, nós temos que enfrentar a necessidade que a sociedade tem de ter uma informação plural. No caso do Brasil, nós temos um passivo porque não se enfrentou isso ao longo do tempo. E olha, eu não acho que tem que ter regulação de comunicação, de imprensa escrita, o cara faz o que quer. Agora, regulação de concessões do Estado, e rádio e televisão são concessões do Estado. Isso tem no mundo inteiro. Por que o Estado vai conceder a um determinado grupo o direito de explorar um espaço no eletromagnético e difundir informação, entretenimento, programa, etc., e não vai conceder para outro grupo? Tem que ter regras. Se ele concede, o que aquela emissora tem que fazer e o que ela não pode fazer? Tem que ter regras e tem que ter órgãos, entende, que fiscalizam o cumprimento da regra. Toda concessão tem legislação, tem regulamentos, e tem órgãos que aplicam isso. Isso vale para aviação civil, isso vale para ônibus, vale para energia elétrica, vale para gás, tudo aquilo que no Brasil é concessão de Estado, menos para a imprensa. Aí fazem o que querem e eles não admitem nenhum tipo de regulação que estabeleça obrigações e exercem uma concessão de Estado como se fosse propriedade deles, entende? Como se não tivesse que dever sem satisfação a ninguém. Então, isso é algo que precisa ser enfrentado.
entende? Precisa ser discutido. Eu acho que houve um avanço do debate público sobre isso durante os governos do Lula, basicamente no segundo governo, e eu acho que isso depois, no governo da Dilma, isso não andou. Eu acho que foi um erro. Um dia a Dilma vai ter que dizer por que não fez. Ela vai dizer, não tinha correlação de forças, não tinha espaço. Olha, debate público. Você tem que fazer o debate público e defender ideias, mesmo que você não consiga ganhar, se a sociedade debater aquilo e aquilo foi importante para a sociedade, é relevante. Eu acho que isso devia ter sido feito. E esse assunto está pendente, vamos ter claro. O golpe de 2016, entende? E que ele começa a ser gestado já no metade do governo da Dilma, entende? Com um oligopólio de informação produzindo uma informação determinada, entende? O tempo todo. Depois a Dilma se elege. Tem uma surpresa, vocês se lembram daquela foto do Aécio olhando assim para o telão com a cara de quem diz eu não ganhei, entende? Aquela coisa, aquela cara de... Não vou dizer de que é a cara, não. Então eles achavam que iam ganhar, perderam. E aí o que eles fazem? No dia seguinte já estão questionando a legitimidade das eleições. E aí entra um processo de golpe, comandado por quem? Por Aécio Neves, de um lado, o derrotado, e depois pelo Eduardo Cunha e pelo oligopólio da mídia, entende? Ou seja, não aceitaram o resultado. E quando não aceita o resultado, o que você está fazendo? Você está dizendo, eu não aceito o voto popular constituir o governo. Quem tem que constituir o governo sou eu. Os grandes grupos econômicos, etc. E o que eles prometeram? Eles prometeram, se lembra da Ponte para o Futuro do Temer? Em 3 meses, no máximo 6, ajeitamos o país. Nós estamos nessa brincadeira aí há 5, 6 anos e o país está destruído. E por quê? Porque tiraram o povo da economia para vender a preço de banana na Bacia das Almas o patrimônio do povo brasileiro a grupos econômicos. É isso. Então, o Brasil vai ter que ser reconstruído. Eu fico, por um lado, chateadíssimo de ver que a mídia, por exemplo, teve um papel crucial dentro desse processo, mas eu saúdo que até pessoas que tiveram, vamos dizer, uma atitude conivente ou que apoiaram o golpe, hoje em dia se dão conta que fizeram besteira monumental. E nós temos que acolher essas pessoas, não tem que ter lacração em cima de ninguém. Não, vamos acolher, vamos tentar reconstruir o país. Agora, vamos ter o seguinte, nós temos de ter pluralismo na imprensa, não pode ser essa coisa de que, como dizia o Dr. Roberto Marinho, se não sair no Globo, na TV Globo, isso não existiu. Isso não pode ser assim. Entende? Não pode mandar na sociedade. Quem tem que mandar na sociedade, e isso é a grande conquista da Constituição de 88. Quem tem que mandar na sociedade é o povo através do voto na urna. E é isso que constitui os poderes e estabelece quais são as políticas públicas. O resto, quem perdeu tem que ser oposição, faz oposição, se quiser aderir ao governo, aí eu depois, mas eu sei, não pode passar assim, não, eu não aceito o que o povo decidiu e vou botar alguma coisa porque eu gosto daquele garoto, eu gosto daquele Eduardo Cunha porque ele tem uma mala grande, não pode ser uma coisa assim. Entende? Perfeito, Franklin Martins, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida, até já. Estamos de volta com a conversa com o ex-ministro das Comunicações do governo Lula, o jornalista Franklin Martins, que agora responde à presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva. Olá, um prazer tê-lo aqui na TVT, TV dos Trabalhadores. E eu gostaria de saber de você como que se dará essa questão do Lula na mídia tradicional. Nós sabemos aí, desde que o Lula se lançou candidato pela primeira vez para presidente, os jornais nunca o deixaram em paz, né? Sempre colocaram editoriais, sempre tentando achar uma alternativa, e dessa vez não é diferente. Quanto mais o Lula cresce nas pesquisas e quanto mais fica claro a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, mais a gente percebe o aumento dos ataques, né? Principalmente com editoriais e jornais, nos jornais tradicionais. Como que nós vamos poder combater isso, né? Fazer o contraditório a todas essas falas que dizem aí que o Lula não é um bom presidente para o país, né?
e sendo que ele provou que é um ótimo presidente para o país, porque ele já fez o mandato e ele já foi muito bem nesses 2 mandatos que ele fez para o país. Como é que nós vamos combater aí essa questão da mídia tradicional? Ivone, olha, você usou uma expressão aí que eu acho muito boa, que a mídia não deixa o Lula em paz. Eu vou ser franco com você, eu acho que a mídia não deve deixar o Lula em paz. A mídia nunca deve deixar as personalidades políticas importantes em paz. Ela deve cobrar, perguntar, mas ela deve fazer isso com todas as personalidades políticas. O problema da nossa mídia é que ela faz isso com o Lula, mas não fazia com a Aécio. Ela faz isso com a Dilma e não fazia com o Fernando Henrique. Levou um tempo sem fazer absolutamente nada com o Bolsonaro, tentando montar na garupa do cavalo do capitão e fazer com que ele se acalmasse. Porque eles achavam que iam dominar o Bolsonaro. Tem uma frase do Luciano Huck, no final do primeiro para o segundo turno de 2018, que ele disse o seguinte: eu não votarei no PT, nunca votei no PT, não voto no PT, eu não penso igual ao Bolsonaro. Mas eu acho que ele chegando lá, ele vai acalmar, vai se ajeitar, e aí a gente vai poder conversar. Ele não acalmou, não se ajeitou, conversou e só levou vantagem, entende? E a mídia ficou desesperada aí, sem saber o que faz, e boa parte das nossas elites. Nós temos hoje em dia aquilo que, do ponto de vista sociológico, a sociologia política se chama, a crise de hegemonia, ou seja, uma crise de projeto político do establishment. Mas traduzindo para a linguagem popular, é o chamado barata-voa. O que nós temos hoje no establishment e na mídia brasileira é um barata-voa. Eles batem para cá, batem para lá e não sabem o que fazer. Não suportam Lula. Batem no Lula o tempo todo. Querem bater pouco nos outros. Você está vendo a mídia bater, por exemplo, no Moro? Você está vendo a mídia bater no Dória? Não, eles querem ficar quietinho aí que daqui a pouco eu te ajudo a subir, etc. E tal. Só que eles têm um problema. Essa eleição, o que está em jogo nela é a reconstrução do país, porque o país foi destruído e a vida do povo foi destruída. Uma miséria assombrante. Desemprego, pandemia, uma loucura. E vamos ter claro, a pandemia voltou a crescer. E quem que está morrendo? De um modo geral, as pessoas que não se vacinaram ou que não tomaram 2 doses, porque o governo não fez uma campanha dizendo todo mundo tem que tomar 2 doses. O cara tomou uma e achou que estava vacinado. E, muito grave, crianças também estão sendo afetadas porque não foram vacinadas e o governo não considerou isso uma coisa importante. Ou seja, é um governo absolutamente perdido. O país está sendo destruído e existe um sentimento de que assim não dá. E isso caminha para o Lula. Eu acho que o Lula está apanhando muito, vai apanhar mais ainda. E isso mostra o caráter da nossa elite, entre aspas, e da nossa mídia. Mas isso é o seguinte, isso é parte do debate político. O que nós temos que fazer é debater aquilo que eles não querem que seja debatido, que é por que o povo está tão mal. Por que o preço da gasolina está do jeito que está? Por que o bujão de gás está do jeito que está? Por que destruíram a Petrobras? Por que querem privatizar agora a Eletrobras? Por que acabaram com os direitos trabalhistas? É isso que nós temos que discutir. Por que não tem crescimento do salário mínimo real no país? No governo do Lula cresceu 70%. Por que não tem crescimento? Então, essas questões, quer dizer, o povo tem uma experiência num país que deu certo. E ele tem uma outra experiência num país que foi um desastre. É essa. O debate é isso aí. Eu quero ver como, nesse barata-voa, o establishment vai agir. Eu acho que pessoas mais lúcidas, mais inteligentes do establishment vão entender o seguinte: nós temos de fazer uma inflexão. Mas vai ter muita gente do Estado que não tem inflexão coisa nenhuma. Eu vou até o final porque eu não aceito me submeter ao Nine, ao 9 dedos. É um bando de doido. Entende? Só que eles não têm projeto de país. Dizia o grande folclorista Câmara Cascudo que o melhor do Brasil é o povo brasileiro. E eu acho que nessas eleições isso vai ficar muito claro. O melhor do Brasil é o povo brasileiro. E o Brasil, que já teve uma elite com projeto de país, hoje em dia não tem uma elite com projeto de país. Eles estão no barata-voa. Franklin, você diria que o simples fato de alguém como Lula dizer que o problema do Brasil é incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda
justifica que haja veículos de imprensa que tratem o Lula como o extremo oposto ao genocida? É evidente que não faz o menor sentido. Mas é o que eu disse, eles estão no baratavô, eles não sabem o que dizer. O problema é que eles dizem isso, e isso não cola mais, porque as pessoas, primeiro, estão recordando a experiência que tiveram nos governos Lula e Dilma e sabem o seguinte: não teve censura da imprensa, não teve ataque à liberdade da imprensa, não teve agressão a ninguém. Não, ao contrário. As pessoas tiveram oportunidade, puderam crescer, tiveram escola, tiveram aumento de salário, teve Minha Casa Minha Vida, teve transposição de São Francisco, uma série de coisas. Um período de explosão. O Brasil passou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje em dia pioramos, porque são a 13ª. O Brasil era respeitado, hoje em dia nós somos um pária. Então, tudo isso fica difícil para eles sustentarem um discurso, principalmente porque eles não sabem responder a como é que tira o pobre da rua, volta o pobre a ter emprego, e como que o pobre volta a consumir, volta a ter família, volta a ter orgulho de ser brasileiro. Nós vamos cantar Eu Sou Brasileiro, tenho muito orgulho, com muito amor, do jeito que está? Eu acho que nós vamos, mas nós vamos ter que reconstruir. Não vai poder ser do jeito que está, porque alguém tem orgulho de ver milhares de pessoas passando fome na rua, virando lá, dormindo na rua, crianças, entende? Olha, eu até queria fazer um registro seguinte. Teve uma menina de 19 anos, uma secundarista, que foi ontem ao cercadinho do Bolsonaro. Olha, essa menina é um símbolo, mostra como o Brasil está virando, porque é preciso coragem. Há 2, 3 anos atrás as pessoas não estavam fazendo isso. Deu uma rachadura. Você mente. E a Bíblia diz que não pode mentir. Você tem que falar a verdade. Você não é isso, você não é Deus, você tem que responder o que eu perguntei a uma menina de 19 anos. Que coragem, pessoal, mas por quê? Ela traz dentro dela, ela provavelmente deve ser evangélica, inclusive, ela traz dentro dela uma indignação do uso da fé dela para mentir para as pessoas. Entende? Eu acho uma coisa extraordinária. Sabe o que é que me lembrou? Porque me lembrou. Não, também achei. Eu achei uma coisa extraordinária, mas isso é um símbolo da virada. Me lembrou a música do grande Belchior, Como Nossos Pais, em que ele dizia o seguinte: eu sinto vindo no vento o cheiro de uma nova estação. Eu acho que o que aconteceu ontem no cercadinho do Palácio do Planalto, ela enfrentando segurança, bolsonarismo, e tranquila, é que mostra que vem vindo no vento o cheiro de uma nova estação. Rachou o cercadinho, né, Franklin? Rachou o cercadinho. Mas veja uma coisa que eu queria te ouvir. Nós também estamos testemunhando, né, segundo as pesquisas, infelizmente, para nós que somos jornalistas, o quanto há de descrédito em relação à imprensa. E aí eu te pergunto, que papel você acha que vão jogar as redes sociais nesta campanha e que cuidados serão necessários no combate às ditas fake news? Fake news não se combate com fake news, né, Franklin? Qual vai ser o caminho? Não, é isso. Eu acho que tem que se fazer o debate político público. O fake news não se combate com fake news, mentira não se combate com mentira. Você tem que deixar claro o seguinte: eles estão mentindo e existe uma percepção crescente na população. Essa menina ontem, lá de 19 anos, o que ela dizia é o seguinte: vocês estão mentindo para o país. E ela estava serena, tranquila, entende? Ou seja, na verdade ela dizia: você aí desse lado, do lado da segurança, você é mentira. Eu aqui do lado de cá, eu sou a pessoa que quer a verdade. E a Bíblia diz isso, etc. Então, reparem só. Nós vamos ter um debate político de envergadura. E eu acho que eles vão apelar para tudo, e a saída não é fazer mentira contra mentira, agressão contra agressão, não. O que temos de fazer é um debate político. Eu sempre digo o seguinte: as ideias progressistas, as ideias que interessam e incorporam a maioria da população, elas são debatidas na praça pública. Isso vem desde a Grécia, na Ágora, desde a Grécia. Aqueles caras que querem excluir pessoas, os projetos políticos que querem marginalizar pessoas, eles sempre tentam individualizar tudo. Porque aí é o seguinte: se o cara se acha bom, falaram com ele, ele individualizado, ele se sentiu forte. E o cara que
está tendo muita dificuldade, individualizaram, ele olhou e disse, eu não vou conseguir sair daqui, ele baixa a cabeça. Agora, se o debate é público, todos temos de sair juntos dessa situação e sair junto colocando o povo no centro. Aí o que acontece? O debate é coletivo e o cara que está se sentindo mal, ele disse, eu vou correr atrás porque tem muita gente querendo correr lá atrás comigo e eu vou junto com eles. Essa é a grande disputa. Se tem inclusão ou exclusão. A grande disputa dessa eleição, do ponto de vista, vamos dizer, dos conceitos políticos, é entre o Estado mínimo e o Estado de bem-estar social. A nossa elite não aceita o Estado de bem-estar social fundado na Constituição de 88 que estava se construindo no Brasil. Ela quer um Estado mínimo, um Estado onde o povo não tenha direito, não tenha educação, não tenha saúde, não tenha oportunidades, não tenha respeito às minorias. Esse é o problema. Entende? Ela acha que pode tudo. Só o que esse período do Temer e do Bolsonaro mostrou? Ela não pode nada sem o povo e está se liquidando o país. E nós temos de reconstruir o país e, para isso, nós temos que afastar os governos que representam essa elite desastrosa que está aí. Então, você já disse, claro, que você não tem a menor ideia de o que estará acontecendo daqui a um ano. Mas você tem uma experiência, inclusive, no Poder Executivo. Eu te pergunto, Franklin, quanto tempo a gente pode pensar que vai demorar para que a gente consiga de novo irrigar a terra arrasada em que o país se transformou? Eu sei que há medidas que, digamos, têm resultados mais imediatos, mas há outras. Meio ambiente, o que se fez na educação, direitos trabalhistas, na cultura. Quanto tempo para conseguir retomar o caminho que nós estávamos, Franklin? Não é possível responder a isso. No país, o Lula tem dito, e ele está coberto de razão, que ele vai pegar um país, caso ele seja candidato, caso ele seja eleito, ele vai pegar um país num grau de destruição e desorganização muito maior do que em 2003. Muito complicada a situação. Muito complicada, não vamos subestimar, não. Agora, você tem que ter, por um lado, pressa para enfrentar os problemas principais, e isso eu acho que é o problema da fome, é o problema do abandono, é o problema da pandemia, da desorientação, etc. e tal. E você também não pode ficar achando que vai fazer tudo no primeiro dia, resolver tudo, que isso ninguém faz. Mas tem que deixar claro o seguinte, esse período ficou para trás. Nós vamos governar botando o povo no centro. Isso acho que o Lula agora tem que fixar prazos, entende? Quer dizer, isso você não fixa de jeito nenhum. E para isso, vou chamar atenção para uma coisa. Não basta o Lula ser candidato. Não basta o Lula ser eleito. Mesmo que seja no primeiro turno, como muita gente diz, e algumas pesquisas apontam. Vai ter que eleger um Congresso que, ao invés de ficar botando banana de dinamite no caminho do presidente eleito pelo voto popular, entende, seja um Congresso que também seja um parceiro no processo de reconstrução. Porque o que nós temos hoje em dia é o seguinte, com esse orçamento secreto, essas medidas distribuindo dinheiro a rodo, etc. e tal, eles anseiam por construir um Congresso que chegue lá e não deixe quem governar. É o varejão total. Então, o povo tem que ter claro o seguinte, isso é responsabilidade do povo, que muitas vezes vota muito bem para a eleição majoritária, para presidente, e na hora da eleição do Congresso é aquele negócio, eu não sei o que eu vou votar, eu ouvi falar que o primo da minha tia, que não sei o quê, etc. O cara vai lá e vota. 2, 3 meses depois ele não sabe o nome de quem ele votou. Só que esse cara fica lá 4 anos bombardeando e servindo aos interesses, entende, dos grupos que ele tem por detrás dele. Entende? Então tem que eleger um Congresso que seja um parceiro também no processo de construção. É complicado, não tem coisa fácil, não. Mas eu continuo achando que nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos dar a volta por cima, mas precisa ter determinação, coragem, e não é o Lula. O Lula é expressão de alguma coisa. Tem que ter um Congresso, mas não é só o Congresso. Tem que o povo voltar a ter participação política maior e pressionar. Pressionar deputado, pressionar senador, pressionar juiz. Tem que ter, porque o que quer? Quer dizer, que eles estão acima de tudo, fazem o que querem? Não. Nós temos que entender, o voto organiza as instituições, o voto define as políticas públicas, mas não é uma coisa que de 4 em 4 anos é exercida, não. Tem que ter participação política, mobilização, presença, porque vai custar para reconstruir o país. Eles não vão dar sopa, não, porque eles só estão interessados numa coisa, dinheiro.
o dinheiro que escorrega para o bolso, entende? O dinheiro que não sai do bolso, a não ser para ir para a conta do exterior lá fora, entende? Quer dizer, vai ver quantos desses bacanas aí não estão com conta em paraíso fiscal, entende? Aí depois eles justificam, não, é porque eu apliquei lá fora. O ministro da Fazenda é uma coisa inacreditável, tem conta no exterior de aplicação em paraíso fiscal, e fica por isso mesmo. Onde é que está a nossa imprensa? Não sei, olhando para o teto. Vamos fazer mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o último bloco da entrevista com Franklin Martins. Até já. Eu converso com o jornalista Franklin Martins. Ele na casa dele, eu na minha casa. Ainda esperávamos que em 2022 começássemos diferente, já nos estúdios da TVT. Mas está aí uma nova variante da pandemia, a tal da Ômicron. Passei por ela, não é mole, não demole, não demole. Permaneça com todos os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração, fazendo tudo que as autoridades da medicina determinam, orientam, porque eu garanto, a Ômicron não é uma gripezinha. Franklin, você vai responder agora a Moisés Celerges, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Querido Franklin, sou Moisés Celerges, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Dizer que é uma enorme satisfação poder lhe fazer uma pergunta aqui na TVT. Te admiro não só como jornalista, mas também pela sua dedicação na construção de um país mais justo e fraterno. Franklin, eu tive o privilégio de acompanhar o presidente Lula quando da visita no Ileaê, em Salvador, na Bahia. E acompanhei de perto o discurso do presidente Lula naquele momento, até mesmo porque me sinto muito à vontade naquele ambiente sagrado. Essa semana, porém, recebi um vídeo no WhatsApp distorcendo totalmente o que o presidente disse naquele dia. Me deu até raiva. Ficou claro que era uma fake news com requintes tecnológicos que chegam a ser assustadores. Pergunta: teremos uma estratégia para combater essas mentiras tão agressivas? Pois sabemos que haverá uma grande disputa nas redes sociais. Uma outra questão. O TSE diz que vai combater fortemente a fake news. Você acredita nisso efetivamente? Uma campanha tão curta de 45 dias, será que o TSE vai combater de fato a questão das fake news? Um grande abraço, Franklin. Até a vitória. Moisés, um abraço a você também. Se o TSE vai combater firmemente as fake news, eu não sei. Eu espero que ele faça isso. Eu acho que existe um certo sentimento no TSE de que ele ficou paradinho, pisou na bola nas eleições de 2018. Ele cresceu um pouco de lá para cá no conhecimento do problema, mas eu acho que se a sociedade não exigir do TSE uma intervenção muito forte contra as fake news, o TSE pode se acomodar também, entende? Então, eu acho que não é deixar para o TSE e depois a gente critica, não. É o seguinte, eu acho que tem que cobrar no dia a dia tudo que faz. Por exemplo, esse episódio que você citou aqui, uma fake news assombrosa. Isso começou a ser espalhado entre outras pessoas por um vereador, entende? Eu acho que tem que abrir um processo contra o vereador. Ele começou a espalhar uma coisa que é uma mentira. O Flávio Bolsonaro depois saiu espalhando. Quando ficou evidente e houve uma reação nas redes sociais mostrando que aquilo era fake news, uma mentira, o Flávio Bolsonaro deletou lá, mas ele tem que ser processado também, entende? Porque ele embarcou. E reparem só, aquilo ali bota na boca do Lula, tira, porque eles editaram, eles cortaram os pedaços, e bota uma coisa que ele não falou. Ao contrário, ele está falando uma coisa sobre o respeito que todas as religiões, todas as fés, umas têm que ter com a outra, etc. Ele está falando uma coisa geral. Entende? Ele não está falando disso. Hoje em dia existem tecnologias feitas a partir de computadores, etc., que pega a minha voz, pega a sua voz, estuda ali, faz uma coisa e grava coisas que daqui a pouco as pessoas acham que foi você que disse. E ela junta com uma coisa que você disse
e bota isso é tudo muito grave. Como é que nós vamos lidar com isso? Primeiro, vamos ter claro o seguinte: em eleição sempre existiu malandragem. Isso nós não vamos achar que começou agora. Sempre existiu. O que agora aconteceu é que isso adquiriu proporções gigantescas porque as redes espalham muito. Quer dizer, então o que é necessário é que a justiça eleitoral não permita que isso aconteça, por um lado, então tem que exigir, e por outro lado, que as forças políticas tenham que fazer o debate e, quando tiver a fake news, façam as denúncias da fake news e mostrem. É mentira. Eu acho que o Bolsonaro ele está ali no fio da navalha. Ele faz as fake news porque ele não sabe fazer outra coisa além de mentir, entende? Ele e a turma dele. Mas está ficando cada vez mais claro para um setor muito grande da população de que ele é o rei da mentira. Ele é o capitão da mentira. E esse episódio que eu falei ontem da menina secundarista que foi lá é expressão disso. Ou seja, é uma pessoa que olha como pode um presidente da República mentir do jeito que você mente e fugir do debate, porque na hora que ela começou a criticar, então ele que saiu, não admito, aquela coisa. Então, não é uma tarefa fácil. E não é uma tarefa de marqueteiro, não é uma tarefa de profissional, é uma tarefa de todos nós. Todos nós temos que enfrentar esse assunto com força, com entusiasmo, com dignidade. Você acredita, por exemplo, Franklin, que a Telegram encontre uma barreira no TSE, como se está dizendo, porque no Telegram você pode formar grupos de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas? Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. A gente não pode também ficar respondendo a um monte de mentira, de bobagem que ficam falando. Porque isso é uma forma de tentar tirar o debate das questões centrais que afligem o povo. A fome, a miséria, o desemprego, a inflação, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem que combater isso, tem que combinar duas coisas. Mas o centro, eles querem sempre puxar para o negócio da mentira, para tentar pautar coisa comportamental, coisa de preconceito, coisa desse tipo. Por quê? Porque eles não querem discutir, porque eles destruíram a vida do trabalhador, a vida do povo. Nós temos que, claro, responder às fake news, temos que denunciar as fake news, mas o centro da disputa tem que estar colocado naquilo que é o centro da vida e da desgraça que o povo está vivendo hoje, que é na questão da economia. Fazer isso com muita tranquilidade, muita firmeza. Eu acho que o Lula tem estado muito bem nisso. Entende? Existe esse desespero na nossa elite que eles não encontram um candidato de terceira via. Tem terceira, quarta, quinta, sexta, mas ninguém que cumpra esse espaço. Por quê? Porque a força do Lula, a presença do Lula, a gravidade dele é muito forte. E quando começa a ficar claro, o Ricardo Couto, escreveu um artigo muito interessante, há uns 2, 3 dias, que ele disse que o Lula está apanhando, nesse início do ano, de uma forma impressionante, de tudo que é candidato, de todos os setores da mídia. E por que ele está apanhando assim? É porque os candidatos, olha, tudo bem, eu tenho que bater no Bolsonaro, o Bolsonaro diz, eu tenho que bater no Moro, mas ao mesmo tempo o cara diz, mas eu tenho que bater no Lula também, porque senão o Lula pode ganhar no primeiro turno. Eu não sei se o Lula vai ganhar no primeiro turno, mas eles estão com medo disso. Então é o seguinte, como é que eu faço para não deixar consolidar uma situação, entende? Onde o Lula é o estuário natural das águas que estão vindo. É isso que eles estão tentando evitar. Aliás, o Hélio Gaspar escreveu um artigo muito interessante nesse sentido hoje. Eu li e gostei muito, e estou recomendando, que ele compara, ele diz que Lula está um passo à frente, como Tancredo Neves esteve na campanha que quase o levou à presidência da República. Eu até acho que o Lula está mais para Dr. Ulisses do que para Tancredo. Ele é mais estuário de uma coisa que vem da rua do que estuário de uma coisa que vem das instituições, embora também venha das instituições. Mas eu acho que o artigo do Hélio Gaspar é importante, porque percebe a dimensão, na verdade, é o seguinte: o candidato de centro-esquerda, mas que dialoga com o centro e com a centro-direita, é o Lula, o resto é brincadeira. Sim. Aí, Franklin, você diria que mais complicado do que derrotar o Bolsonaro será derrotar o bolsonarismo? Olha, eu tenho uma experiência na ditadura. Fascista é valente
quando está se achando em maioria. Quando está se achando em maioria, é isso. Agride as pessoas na rua. Faz... Quando começa a sentir que não está com essa bola toda, fascista, de modo geral, é covarde. Porque ele só sabe ser valente da boca para fora e com a turma dele do lado. Não acho que o bolsonarismo vai terminar, vai acabar. No Brasil, nós sempre tivemos 5%, 10% de extrema-direita. Vamos ter claro uma coisa. Eles eram muito fortes na ditadura. E eles foram diminuindo. Quando veio a campanha das diretas, eles foram desaparecendo. Desaparecendo não quer dizer que eles acabaram. Eles pararam de ser agressivos na rua. O ato simbólico da agressão deles, além das tentativas de terrorismo do Rio Centro, etc., quando já estava evidente que a ditadura está acabando, é o Newton Cruz chicoteando o carro no seu cavalo branco, batendo na coisa. Entende? Já tinha acabado, mas o Newton Cruz, apesar de tudo, ele era um cara valente pessoalmente. A maioria dos caras não são. E é claro que ele batia cavalo e tinha uma tropa de trás dele. Tira a tropa dele, ele também fica. Coisa. Então, eu acho que eles terão expressão, e é legítimo que tenha. O cara pode ter ideia de extrema-direita. Não pode, entende? É ele querer impedir o debate público e, sendo minoria, querer se impor sobre a maioria. E só fizeram isso, não é por causa dos fascistas. Tem gente que não teve fascista que disse é uma escolha difícil. Os outros eu vou montar na garupa dele. Eu chegando lá, eu vou amansá-lo. Entende? E o que é que fizeram? Hoje em dia fingem que não tem nada a ver com isso. Quem é que o Dória apoiou em 2018? Com quem que ele fez aliança? De quem que o Moro foi ministro? O único desses caras aí que não participou foi o Ciro. Entende? Que teve um comportamento digno, menos em 2018, que resolveu ir para Paris. Achou que Paris valia uma missa, sei lá o que passou na cabeça dele. Lamento, porque eu tenho respeito pelo Ciro. Mas ficou numa entalada depois disso. Se o Ciro tivesse jogando um papel mais forte, mais proativo, eu acho que ele estaria jogando um papel determinante hoje em dia. Mas ele não conseguiu entender que política não é só o que eu quero fazer. Aquele negócio do psicólogos, psicanalistas chamam de superego, é muito importante na vida. É aquela vozinha que quando o cara vai fazer uma besteira, o cara diz, Ciro, calma, não fala isso não, que vai ser ruim, etc. E tal. Agora, quando o cara tem uma vozinha, Ciro, vai em frente que você é fogo, todo mundo vai fazer... É o pior. Entende? Superego na política é indispensável. É na vida, na política, então, sai de baixo. Entende? Em que medida, Franklin, o que aconteceu na Argentina, no Peru, na Bolívia, agora, maravilhosamente, brilhantemente, no Chile, em que medida isso, enfim, anima o pensamento progressista da América Latina, especialmente do Brasil? Eu acho que é importantíssimo, porque é o seguinte, o mundo está vivendo uma percepção de que o neoliberalismo só produziu, só acirrou as dificuldades das populações. Isso existe nos Estados Unidos, embora tenha a contrapartida de uma pessoa que não quer o imigrante, etc. E tal, mas isso existe na Europa. Entende? Os governos progressistas também têm vencido na Europa. E na América Latina, isso está ocorrendo de forma muito consistente. Nós tivemos o golpe, depois de ser derrotado pelas eleições na Bolívia, a situação da Argentina, nós temos a situação do Chile, temos a situação do Peru, existe possibilidade das forças progressistas vencerem na Colômbia, houve uma vitória em Honduras, quer dizer, tem um conjunto de... Tem o México, que é importantíssimo também. Quer dizer, então, o que existe? É a percepção seguinte, se não tiver uma política solidária, humana, de construção de um estado de bem-estar social que abra oportunidades, possibilidades, educação, cultura, emprego, tudo isso para as pessoas, de um modo geral, não é apenas para os mais ricos, não, para todo mundo. Essas sociedades, elas explodem. E o povo se levanta, é inevitável. Entende? Porque, diferente do que eles pensam, o povo não é vira-lata, o povo tem dignidade. Ele vai com calma, porque ele tem experiência, ele não quer ser bucha de canhão, ele não quer se levantar antes da hora, porque ele vai sofrer consequências muito pesadas, entende? Mas ele está ali acumulando, ele está ali cozinhando, entende? Isso é que nós estamos assistindo na América Latina, entende?
é a volta daquilo que nós tivemos no comecinho dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, e que isso foi detido pela ofensiva feita depois pelas forças conservadoras. Eu acho que isso está se levantando. Uma coisa positiva é que existe essa percepção no mundo hoje em dia. Ou seja, que aquele estado de bem-estar social ele tem que voltar a ser reconstruído. Se me permitirem, eu acho o seguinte, na verdade existe no mundo hoje em dia uma disputa que simbolicamente é entre Franklin Roosevelt e Ronald Reagan. É isso. Entre o estado de bem-estar social e um neoliberalismo que para o capital financeiro. Eu, sinceramente, eu acredito que as populações, as maiorias, etc., elas querem melhorar de vida, vão lutar por isso, estão lutando por isso e vão conquistar. Embora não é um processo retilíneo, que não tem recurso, não tem problemas, é um processo complexo, entende? Mas eu acho que é isso que está acontecendo. Você vê o próprio Biden nos Estados Unidos, ele fez um programa que ele deixou de lado as ideias do Ronald Reagan, do neoliberalismo, e adotou as ideias do estado de bem-estar social e num plano de emergência, como foi feito pelo Franklin Roosevelt em 30 e poucos, para salvar os Estados Unidos da desgraça da Grande Depressão. As pessoas se deram conta de que o Estado tem um papel importante, né, Franklin? Exatamente. Sem Estado, entende? E é o seguinte, sem Estado o povo não consegue porque precisa ter políticas públicas, ele precisa ter acesso à escola, ele precisa ter acesso à saúde, acesso ao transporte, ele precisa ter segurança. Isso tem que ter Estado. Ah, não, mas eu vou morar num condomínio, vou botar o meu filho numa escola, eu tenho um plano de saúde. Isso vale para uma minoria, para a maioria não vale. Então, para ter para todo mundo, tem que ter Estado. Isso quer dizer que o Estado tem que sair torrando dinheiro, fazendo bobagem? Não. Mas isso quer dizer que o Estado tem que ser eficiente? O Estado quer dizer que o Estado tem que estar em tudo que é lugar da economia? Não, mas o Estado tem que estar em alguns setores cruciais para poder ser um indutor de desenvolvimento. No Brasil, por exemplo, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, ou seja, algo que, na verdade, faz a economia girar. Por exemplo, na crise de 2008, os bancos privados que seguiram o ideário neoliberal não queriam emprestar dinheiro mais para ninguém. O governo fez com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica emprestassem dinheiro a pequena e média empresa. E aquilo foi vital para virar. O que aconteceu? Os bancos privados vieram atrás. Mas se não tivesse um governo com instrumentos para isso, entende? Ele não tinha conseguido induzir a economia a voltar. Franklin Martins, muitíssimo obrigado por essa entrevista esclarecedora. Espero que estejamos em janeiro do ano que vem, todos com muito trabalho pela frente, mas num país muito diferente. Você que nos vê sabe que quinta-feira, 9h30 da noite, estaremos de volta na TVT, aqui em São Paulo, TV aberta, canal 44.1. Na TVE da Bahia, toda terça-feira, 9h30 da noite. Lembrando sempre que desesperar já. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.